A floresta sagrada de Bomarzo, nas proximidades de Roma, ou mais exatamente em Viterbo, perto da cidadezinha de Bomarzo, onde se ergue o melancólico e grandioso castelo de Orsini, atrás de enormes árvores, encontram-se estátuas gigantes de formas estranhas. Monstros, gigantes e animais fabulosos aparecem em um parque abandonado que fazem pensar nas paisagens fantásticas dos maneiristas e nas visões de Max Ernst. Já Leonardo da Vinci e Michelangelo haviam representado tais curiosidades monstruosas. O Parque de Bomarzo, planejado por Vittorio Orsini, cerca do ano de 1560, ou seja, 4 anos antes da morte de Michelangelo, é realmente uma maravilha escultural e arquitetônica. De inscrições que se encontram no parque, sabe-se o que ele deveria significar. Um sacrobosco, um bosque sagrado e ímpar. Brenan, para você o que é a memória? A memória está ligada, evidentemente, àquilo que nós chamamos do nosso espírito, não é? Diz o Buñuel, o gigante, o genial Buñuel, que sem memória nós não somos nada, desaparecemos. Então, é todo o nosso espírito. Essa memória pode nos levar a coisas muito mais complicadas. Eu conheço algumas antropólogas e psicopatólogas que afirmam que nós temos, além dessa memória, que é a memória trivial das coisas, nós teríamos, inclusive, a memória do universo, que é uma coisa que realmente que nos espanta, mas eu quero acreditar que nós temos, porque, curiosamente, nós fazemos parte de um todo. O homem quer se excluir como se fosse o rei dos animais e que tem uma alma, e até alguns pretendem vida eterna, outros pretendem o paraíso. Eu não acredito em nada disso. A nossa vida eterna está aqui. Nós somos eternos enquanto duramos. Nós só perdemos o presente, nós não podemos perder o passado ou o futuro. De forma, essa é a nossa eternidade. Quanto a várias vidas, quanto ao céu e ao inferno, vivemos aqui também. Você pode vivê-los em alguns instantes, o céu e o inferno, permanentemente lhe acompanha. Estados de felicidade que poderiam parecer, inclusive, o nirvana, o paraíso, que nós fomos felizes e não sabíamos. Há uma frase de Proust que é elucidativa, quando ele diz que os verdadeiros paraísos são os paraísos perdidos. O que te dá medo? Medo poderia ser também prudência, precaução. Um animal tem, sem que ele traduza, porque ele não tem essa prosopopeia nossa, dessa fala que nos distingue.
Esse medo é razoável que nós tenhamos ainda como um elemento instintivo, independente da nossa estrutura mental ou daquilo que pode saber de um elemento cultural. Mas, de qualquer forma, um escritor da marca de Gogol, o Capote, que escreveu o Capote, que os russos diziam, os escritores da marca Dostoiévski diziam, todos nós descendemos do Capote, quer dizer, dessa novela que o Gogol teria escrito, que é uma novela genial. Mas o Gogol dizia, eu tenho medo. Ele repete, eu tenho medo. Medo, é para assustar mesmo. Basta abrir o jornal do dia, não precisa fazer uma escolha. Qualquer um dia, de qualquer uma época, nós nunca tivemos paz. Jamais você pode dizer... Se falar na Belle Époque, eu discuti isso com meu amigo Tomás Seixas, que era um poeta pernambucano, que ele era verdadeiramente fascinado, nunca esteve na Europa, mas conhecia mais a Europa do que muitas pessoas que viveram na Europa há 30 anos, através da literatura, através do fascínio que ele tinha por essa de Queiroz para conhecer Portugal, porque ele conhecia Balzac, Flaubert, todos os grandes clássicos franceses, Marcel Proust como ninguém. Então, ele conhecia a Europa, mas era uma Europa, ele acreditava nessa Europa da Belle Époque. Eu não sei que poderia ter uma época de paz total e que fosse uma bela época. O homem é acompanhado por esse cortejo de crueldade, de insânia, de tolice e danação, permanentemente. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus porque eu acredito no enigma. Deus é o elemento enigmático e, como eu tenho formação católica, Deus para mim continua a ser um homem barbado e poderoso que aparece estrondosamente, é o Padre Eterno, o Pai Eterno, mas ele representa, além de toda essa imagem indestrutível que tem na minha memória, que eu tenho de conviver com ela até a morte, para mim a palavra apaziguadora é a ideia do enigma. Você se defronta com aquilo que é absolutamente insondável e não está na nossa possibilidade, não através das palavras, não através de problemas também científicos, nem elucidativos, problema de descobrir um planeta ou não habitável parecido com a Terra, etc. Isso não quer dizer nada. As grandes pesquisas da astrofísica, da física, etc., da metafísica, mas, de qualquer forma, nós somos criaturas de Deus, porque somos criaturas que vivemos debaixo do enigma, debaixo do desconhecido, mas pertencemos ao todo. E, portanto, se pertencemos a um todo, não estamos tão sós. E isso é, de qualquer forma, altamente comovente. Nós não temos no nosso corpo absolutamente nenhum componente que não seja igual a tudo o que existe, não só na Terra, como em todos os planetas e astros. Enfim, nós somos feitos do mesmo material das estrelas.
A arte tem alguma função? É preciso se compreender que muito anteriormente a se falar na palavra arte, eu acredito que durante a pré-história, nas cavernas, ninguém falava nisso. Embora existam algumas teorias de que aquelas pinturas eram realizadas por xamãs, portanto por feiticeiros, porque já indicavam um mundo mágico, um mundo de magia. Quer dizer, não era só uma pessoa qualquer que podia desenhar no muro, mas sim um iniciado. Não propriamente um profissional, mas um iniciado. Alguém que pudesse revelar alguma coisa a mais, e ele revelava através de pinturas, a caça, o próprio homem, ou acidentes e incidentes que existem em toda a pintura rupestre. Mas, com o decorrer do tempo, sem haver diferença nesse tipo de manifestação, sair do mais profundo de elementos mais primitivos do ser humano, essas coisas foram se codificando. Então a arte passou a ser um ofício. E as épocas pretéritas, porque há um abuso de confiança quando se fala do passado, você pode perguntar qual passado? Qual é o tempo da história que você está falando? Porque nós incorremos em vários erros. Por exemplo, considerar a Grécia o mundo antigo. A Grécia não é o mundo antigo, a Grécia ainda é o mundo moderno. Nós não conseguimos saltar essa fogueira da beleza que o grego nos deixou na alma. Portanto, a Grécia eu acho um mundo incorporado ainda a toda a modernidade. Mas existem os mundos muito mais antigos, aqueles imemoriais e outros até que estão fora da história. Eu não acho propriamente que ela tenha uma função, mas ela é funcional no momento em que o homem sempre desejou ver a sua própria imagem. O homem se persegue. Então ele tem de ver como se fosse um espelho. A arte, André Malraux definiu como um antidestino. Seria um desafio do homem aos deuses. Você acredita em destino? Quando mais jovem, leitor de Dostoiévski, eu acreditava em destino. Hoje achamos que nós somos meras estatísticas. Eu temo isso. Meras estatísticas, que podemos ser devorados no meio de uma sociedade dispersa, tumultuada e cruel. Portanto, eu acho que esse destino começa a se diluir. Eu tenho a impressão que isso era mais ou menos ainda alguma coisa ligada à filosofia grega, que acreditava no destino, quer dizer, acreditava no oráculo. Você não poderia contrariar o oráculo. O híbris. Você não podia contrariar o oráculo porque você estaria contrariando o seu próprio destino, mas hoje eu não vejo isso. Ou se você demonstra que você tem um papel peculiar dentro de uma sociedade que não admite nada de individual. Nós falamos muito de personalidade, mas o que é que tem personalidade a ver com o indivíduo? Tem nada a ver com o indivíduo. Portanto, hoje em dia, na minha velhice, eu não acredito mais em destino. Se me perguntar qual é o meu destino imediato é claramente a morte. Não há outro destino. Mas isso não me entristece, isso me alegra, porque eu tenho consciência disso. Tenho consciência disso porque é muito fácil de observar. Acabou de morrer Gabriel Garcia Marques, ele nasceu exatamente no ano em que eu nasci, em 1927. Quais são suas perdas? Bom, temos perdas de toda a natureza, né?
às vezes algumas fatais, porque elas não podem ser repostas, não é? Isso não é só perda de... Nós nos completamos sempre nos outros, não é? A frase de Rimbaud não é à toa. Eu sou um outro. Nós somos vários outros, sempre. Eu não sei por que essas pessoas ficam tão satisfeitas quando eles se personalizam e acreditam que eles são de fato uma criatura diversa. Mas a nossa grandeza é exatamente a nossa grandeza de pertencermos a um conjunto. Eu poderia dizer, eu sou um cachorro. O cachorro é meu irmão cachorro. Isso São Francisco de Assis já dizia. Meu irmão cachorro. Minha irmã estrela, etc, etc, o pássaro e isso. E eu não sou nem um grande adepto de São Francisco de Assis, que causou uma confusão enorme dentro da igreja. Quem esclarece isso é o nosso amigo que escreveu O Nome da Rosa, Humberto Eco. o Eco, com as milícias dos poverelos que atravessavam a Itália e invadiam cidades em nome da pobreza e da justiça que devia ser feita. Não tem novidade nenhuma essa chamada justiça social, que nós pensamos que é uma conquista moderníssima, que é um erro total de pensar que o homem caminha de um zero de imperfeição para um infinito de perfeição. Nós somos absolutamente iguais. O italiano Carlo Levi dizia que o futuro tem um coração antigo. Nós somos absolutamente iguais. Não há futuro absolutamente que vá mudar a criatura humana. Nós somos o mesmo homem, o velho homem que chama a Bíblia. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai chegar a hora da viagem sem volta. Se te fosse permitido levar alguma coisa, o que você levaria? Nós sabemos que toda a arte está em vias de destruição, já pode ter sido destruída, mas o barro e a água voltarão a girar nos casebres dos oleiros. Essa é a eternidade da vida e da arte. Então eu tenho certeza que as coisas recomeçam, não é? E se você me fez a pergunta, é saber o que é que eu gostaria de levar. Eu não gostaria de levar nada, porque eu deixei um testamento onde eu digo que quero ser cremado. Entre outras coisas, não quero missa de sétimo dia, não quero coisa nenhuma. Não quero ser esquecido, não, ninguém é esquecido. Você não pode determinar esse esquecimento. E também não quero que se dê um destino especial às minhas cinzas. Gostaria apenas que ela ficasse em algum lugar desse jardim, desse bosque sagrado, desta cidadela que eu passei grande parte da minha vida, inclusive também da minha infância, convivendo com esse lugar. E que seja isso jogado pelas pessoas simples que me acompanharam durante a vida, que nós chamamos de operários ou de empregados. Na realidade, são esses os construtores. E são eles, esses construtores, que vão pegar as minhas cinzas e escolherem o local, sem que minhas filhas ou meus parentes saibam aonde eu fui jogado.